Você está enfrentando uma doença? Ou alguém que você ama está sofrendo com dores, internações, diagnósticos assustadores? Neste vídeo, vamos fazer uma oração poderosa, profunda e cheia de fé, para interceder diante de Deus por todos os enfermos. Uma prece que pode trazer consolo à alma, renovar a esperança no coração e até mesmo ser instrumento de cura, se for da vontade do Senhor. Não importa qual seja a enfermidade, nem o tempo que ela tenha durado. Hoje, você será envolvido por uma oração que clama ao Deus vivo, o Deus que vê, que ouve e que ainda realiza milagres. A dor da enfermidade é mais do que física. Ela atravessa a pele, invade o coração e se instala como uma sombra na alma. Muitas vezes, o doente não sofre apenas com os sintomas do corpo, mas com a angústia de não entender o motivo da dor, com a solidão de noites mal dormidas e com o silêncio daqueles que antes estavam por perto, mas agora se afastaram. Para quem está em um leito de hospital, ou mesmo enfrentando tratamentos longos e dolorosos em casa, os dias parecem mais lentos, como se o tempo estivesse contra eles. Cada minuto se arrasta, cada dor parece eternizar-se. O mundo lá fora continua girando, as pessoas continuam vivendo, mas o doente sente que sua própria vida está em pausa, congelada em uma espera que parece não ter fim. E nesse momento, muitas perguntas surgem. Por que eu? Será que Deus está me punindo? Será que Ele se esqueceu de mim? Essas perguntas não são sinal de fraqueza espiritual. São gritos sinceros da alma humana tentando entender um sofrimento que muitas vezes parece injusto e cruel. Mas é justamente nesse grito que Deus age. Ele não se afasta do sofrimento humano. Pelo contrário, Ele entra na dor conosco. O próprio Jesus experimentou a dor da carne, a angústia da alma e o abandono dos amigos. No jardim do Getsêmani, suou sangue diante da tensão emocional que antecipava sua crucificação. Na cruz, gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Isso mostra que até o Filho de Deus passou pelas sombras da dor. Ele entende o que é sofrer, e é por isso que podemos confiar que Ele está conosco quando a enfermidade nos atinge. Mas o sofrimento não tem a palavra final. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeros relatos de cura. Naamã, o comandante sírio que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi purificado da lepra. A mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e foi curada apenas ao tocar as vestes de Jesus. O cego de nascença, que voltou a ver. Em cada um desses casos, Deus interveio, não apenas restaurando o corpo, mas transformando o interior das pessoas. Não podemos esquecer que o maior milagre nem sempre é a cura física. Às vezes, é a paz que Deus derrama no coração mesmo, quando o diagnóstico permanece. É a força para enfrentar a quimioterapia, a serenidade no momento da cirurgia, a esperança que insiste em permanecer mesmo quando os médicos dizem que não há mais nada a fazer. Esses milagres silenciosos são tão preciosos quanto os que envolvem curas instantâneas. Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda ouve, ainda responde, ainda cura. Mas Ele também ensina, fortalece e consola. E é por isso que nesta oração que vamos fazer, não vamos apenas pedir pela cura física. Vamos clamar também por cura emocional, espiritual e familiar. Porque muitas vezes, enquanto o corpo sofre, o coração também está ferido, machucado por traumas, perdas, rejeições e culpas do passado. A oração é esse canal direto com Deus. Quando oramos, mesmo com a voz fraca ou com lágrimas, nos conectamos com o coração do Pai, e Ele, com sua ternura infinita, nos acolhe, nos escuta e nos abraça. Às vezes não sentimos nada. Outras vezes, sentimos uma paz inexplicável. Mas sempre, sempre, Ele está lá. Presente, fiel, amoroso. Hoje, ao fazer essa oração com você, eu quero que você sinta isso, que não está sozinho, que o Deus Todo-Poderoso está do seu lado, que o céu inteiro se curva quando um filho de Deus clama com fé, que os anjos se colocam ao redor dos enfermos
e que a Virgem Maria intercede com amor de mãe pelos seus filhos doentes. Então, prepare seu coração. Respire fundo. Não importa se você está no hospital, em casa, na sala de espera ou até mesmo no transporte. Se puder, feche os olhos. Se não puder, apenas escute com o coração. Vamos falar com Deus. Vamos clamar juntos. Vamos suplicar pela cura, pelo consolo, pela presença viva de Jesus neste momento. Agora que entendemos a dor, o sofrimento e a presença silenciosa de Deus em cada momento difícil, é hora de preparar o nosso coração para o clímax dessa jornada espiritual. A oração que faremos daqui a pouco não será apenas uma sequência de palavras, mas uma súplica vinda das profundezas do nosso espírito. Um verdadeiro encontro com o Deus que cura. É importante lembrar que a cura não acontece apenas quando os sintomas desaparecem. Às vezes, o que Deus quer curar em nós é mais profundo do que imaginamos. Pode ser uma mágoa antiga, uma ferida do passado, um trauma esquecido, uma culpa que ainda carregamos. Quantas vezes a doença física está diretamente ligada àquilo que o coração ainda não conseguiu libertar? Por isso, agora é o momento de abrir tudo diante de Deus. Sem máscaras, sem defesas, sem vergonha. Deus não se escandaliza com a nossa dor, com nossos erros, nem com nossas dúvidas. Ele é Pai. E um pai amoroso jamais rejeita o filho que volta para casa, mesmo ferido. Assim como o pai do filho pródigo, ele corre ao nosso encontro, mesmo quando mal conseguimos andar. Muitas pessoas não entendem o poder da fé. Pensam que rezar é apenas repetir palavras, mas Jesus nos ensinou que quando 2 ou mais se reúnem em seu nome, ele está no meio deles. Mateus 18:20. Agora mesmo, há milhares de pessoas ao redor do mundo que também estão orando. Essa corrente de oração é mais forte do que qualquer remédio, porque ela movimenta o céu. Você pode estar se sentindo fraco. Talvez ache que não tem fé suficiente. Mas Deus não exige fé perfeita. Ele só pede sinceridade. A fé do tamanho de um grão de mostarda já pode mover montanhas. O que importa é que você esteja aqui, com o coração aberto, disposto a confiar. Neste momento, peça perdão por tudo aquilo que você sente que precisa ser perdoado. Não importa o que tenha acontecido no passado, Deus é especialista em recomeços. Ele transforma tragédias em testemunhos, dor em força, lágrimas em esperança. Basta entregar-se, basta dizer: Senhor, eu confio em Ti. Respire fundo, agora. Traga à sua mente a pessoa por quem você está orando, ou a sua própria enfermidade. Imagine Jesus entrando no lugar onde você está. Ele caminha com passos calmos, cheios de compaixão. Ele olha nos seus olhos, sem julgamento, apenas com amor. Ele se aproxima e toca você com suas mãos sagradas. Nesse toque está o poder da cura, da paz, da vida. Você não está sozinho. Os céus estão em movimento. A palavra de Deus nos garante. Ele envia a sua palavra e os cura, e os livra da destruição. Salmo 107:20. Essa promessa é para hoje. É para você, para sua casa, para sua família. Prepare-se. A oração que virá a seguir é um clamor verdadeiro, profundo, que tocará não apenas o seu corpo, mas também sua alma. Cada palavra será uma lâmina cortando as raízes do medo, da dor, da angústia, e abrindo espaço para que floresça a esperança, a fé, a certeza de que o nosso Deus jamais abandona os seus filhos. Senhor meu Deus, neste momento sagrado, eu coloco o meu coração diante de Ti. Não venho com palavras bonitas, nem com orações decoradas. Venho com a verdade da minha dor, com o peso das minhas lágrimas, com a alma cansada e o corpo fragilizado. Eu estou aqui, Senhor, porque só Tu tens palavras de vida. Só em Ti existe esperança. Só o Teu toque pode restaurar aquilo que a medicina não alcança. Pai amado,
eu quero colocar diante de ti agora todas as pessoas doentes, aqueles que estão hospitalizados, lutando contra enfermidades graves, aqueles que estão em casa, muitas vezes esquecidos e solitários, aqueles que não têm diagnóstico, mas sentem que algo não está bem, e até mesmo aqueles que enfrentam doenças invisíveis, da alma, da mente, do coração. Senhor, visita cada um agora com teu poder. Espírito Santo, sopra sobre cada organismo, sobre cada célula, sobre cada órgão enfermo. Tu és o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tu tens poder para levantar, restaurar, curar. Entra nas correntes sanguíneas, nos pulmões cansados, nos corações sobrecarregados. Onde houver inflamação, leve o teu bálsamo. Onde houver dor, leve o teu alívio. Onde houver diagnóstico humano, implanta a tua vontade divina. Jesus, médico dos médicos, nós te invocamos. Assim como tocaste o leproso e ele ficou limpo, toca agora cada um dos teus filhos que está ouvindo esta oração. Toca com teu amor, com tua compaixão, com teu sangue redentor. Tu carregaste nossas dores sobre a cruz. Tu conheces o que é sofrer. E por isso, hoje, nós podemos confiar que a tua presença é o maior remédio. Maria, nossa Mãe Santíssima, intercede por nós. Como em Caná, pede ao teu filho. Eles não têm mais vinho. Eles não têm mais forças, não têm mais fé, não têm mais esperança. Intercede, Mãe querida, por aqueles que estão à beira do desespero, por aqueles que não conseguem mais orar, por aqueles que já desistiram de lutar. Cobra-os com teu manto. Conduze-os à paz do teu Filho. Senhor, eu te peço também por aqueles que cuidam dos enfermos, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os cuidadores, os familiares. Dá-lhes paciência, dá-lhes força, dá-lhes sabedoria, que eles sejam instrumentos de cura, que cada gesto, cada toque, cada olhar seja um reflexo do teu amor. E se a cura física ainda não for possível, Senhor, não permitas que falte paz. Que no coração de cada enfermo floresça a confiança. Que mesmo em meio à dor, eles sintam que não estão sozinhos. Que sintam tua mão segurando firme. Que saibam que tu caminhas com eles, até mesmo nos corredores escuros do hospital, nas madrugadas de aflição, nas lágrimas escondidas. Senhor, olha por aqueles que já perderam as esperanças, aqueles que ouviram dos médicos. Não há mais o que fazer. Mas nós sabemos que enquanto houver vida, há o teu poder. E mesmo que não vejamos agora, tu já estás agindo, porque os teus planos são maiores do que os nossos, e o teu tempo é diferente do nosso. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo parece impossível. Nós te entregamos as doenças físicas, mas também as emocionais. Cura a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Liberta aqueles que estão presos no medo, nas angústias, nas feridas do passado. Toca o coração ferido, Senhor. Restaura a autoestima, a fé, a alegria de viver. Faz brotar uma nova esperança, onde tudo parecia seco. E agora, Senhor, eu clamo por um milagre. Um milagre de cura, sim, mas também de fé. Que esta oração desperte corações, que reacenda a chama da confiança, que derrube as barreiras do desânimo, que traga paz onde antes havia confusão, que esta voz, que agora te busca, seja um instrumento para tocar milhares de vidas, e que ao final de tudo, possamos dizer com gratidão: foi o Senhor quem fez isso. Foi Ele quem me sustentou. Foi Ele quem me curou, mesmo quando ninguém mais acreditava. Porque Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele que ainda hoje caminha entre os doentes, que ainda hoje opera sinais. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa. Deus já começou a agir. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, mesmo que seu corpo ainda sinta dor,
algo mudou no mundo espiritual. Porque cada oração, cada palavra, cada suspiro que foi lançado ao céu com fé se transforma em semente plantada no coração de Deus. E Ele jamais deixa uma semente dessas morrer. Talvez você esteja se perguntando: e agora? O que eu faço? Depois desta oração? A resposta é simples. Continue confiando. Persevere. Mantenha seu coração voltado para Deus. Não permita que o medo volte a ocupar o lugar que agora foi preenchido pela presença divina. Continue caminhando, mesmo que lentamente, porque a cura, em muitos casos, é um processo, e Deus caminha conosco em cada etapa. Se hoje você sentiu paz, não foi coincidência. Se você chorou, não foi fraqueza. Foi Deus tocando no mais, íntimo da sua alma. Às vezes, a primeira cura que precisamos não é no corpo, mas no coração. Porque um coração ferido adoece o corpo. Um espírito abatido seca os ossos. Mas um coração restaurado é capaz de reacender toda a vida. É isso que o Senhor começou a fazer em você. Não pare por aqui. Continue sua caminhada espiritual. Busque a palavra de Deus. Alimente sua fé com orações diárias, com louvores, com a Eucaristia, com o Santo Terço. Fortaleça sua intimidade com o Pai. Faça da oração um hábito, e não uma emergência. Deus quer mais do que te curar. Ele quer caminhar contigo, transformar sua vida por inteiro. A jornada da fé é feita de altos e baixos, mas quem confia em Deus jamais está sozinho. Mesmo quando o silêncio parece esmagador, mesmo quando a resposta não vem no nosso tempo, o Senhor está presente. Ele age no invisível. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele vê o que ninguém vê. E Ele honra a fé dos seus filhos. E se em algum momento a dor voltar, não desanime. Volte a esta oração. Reze novamente. Compartilhe com alguém que também precise. Torne-se um instrumento de esperança na vida dos outros. Porque aquilo que Deus fez com você, Ele quer fazer com muitos. Você foi tocado para ser canal de cura. Foi restaurado para ajudar a restaurar. Foi alcançado pela luz para iluminar outros caminhos. Agora, respire fundo. Sinta a leveza, a paz, a certeza de que você não está só. A sua oração foi ouvida. A sua lágrima foi recolhida. O seu clamor chegou ao céu. E os céus estão em movimento. Porque quando um filho chora, o pai se inclina. Quando uma filha se ajoelha, os anjos se colocam em prontidão. Quando a fé se manifesta, o impossível se torna possível. E a moral desta jornada é clara. Deus ouve. Deus responde. Deus cura. Às vezes de formas que não entendemos, em tempos que não compreendemos. Mas sempre no momento certo. Sempre com amor. Sempre com perfeição. O mesmo Deus que tocou cegos, leprosos e paralíticos, hoje tocou você. E a sua história nunca mais será a mesma. Se este vídeo tocou seu coração, continue conosco. Nomund. Próximo vídeo, vamos juntos mergulhar ainda mais fundo na oração, na palavra e na presença de Deus. Seguiremos em uma corrente de fé que não será interrompida. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te conduza sempre no caminho da cura, da paz e da vida plena. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quem confia no Senhor jamais será confundido. Você é amado, escolhido e sustentado por um Deus que não falha. Amém.